Olá, com muita alegria que estamos dando seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, através das redes sociais, do Facebook e do YouTube. Muito felizes por vocês que têm nos acompanhado nesse estudo cronológico desta obra extraordinária de Allan Kardec. Hoje vamos estudar a revista de agosto de 1861. São 13 itens, artigos, variados. Nós vamos ver aqui assuntos sobre mediunidade, fenômenos, muitos assuntos de conteúdo moral, de forma que o estudo está realmente repleto de aprendizado para a gente poder se deleitar nesses textos extraordinários de Kardec, nas comunicações espirituais, nessa tarefa. Fica sempre o convite para você buscar na íntegra a leitura da revista. Ela está sempre disponível para quem não tenha em casa, no formato físico, para poder fazer, baixar em seu computador, em seu celular, através do site da Federação Espírita Brasileira. É só fazer a pesquisa lá no Google, e também pelo aplicativo kardecpedia.com. Kardec começa trazendo um assunto bastante intrigante para aquela época, principalmente, mas ainda hoje tem um grau de atualidade, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender o elemento espiritual. Tem o olhar apenas para as questões material, o elemento material. Há os materialistas que negam totalmente o elemento espiritual e certamente tem muita dificuldade de entender, interpretar ou explicar fatos que acontecem. Existem aqueles que admitem o elemento espiritual, mas não têm muito conhecimento acerca de o que é o espírito, como é que ele se relaciona conosco, como entender muitos fenômenos que acontecem. Naquela época, a Europa estava varrida por uma onda de materialismo, de forma que todos os textos de Kardec nesse sentido, nós temos que entender que havia um intenso materialismo. O artigo inicial chama-se Fenômenos Psicofisiológicos. E Kardec fala assim, das pessoas que falam de si mesmas na terceira pessoa. Kardec vai trazer 4 histórias, 4 fatos reais de pessoas que, algumas delas até passaram por ferimentos, portanto traumatismos, né? Mas que por si só, nesses casos, não justificariam e que passaram em algum momento da vida a falar de si em terceira pessoa. Então, referindo-se, por exemplo, ele cita o primeiro caso aqui, de um homem que morreu no hospício, e Pierre Valin, e ele, quando falava de si mesmo, ele dizia assim, quereis saber um pouco como vai Pierre Valin? Pobre rapaz, foi morto. O que vedes aqui não é Valin. Muitas vezes ele caía em profunda imobilidade e insensibilidade que durava vários dias. Aqui consta que o médico tentava cutucá-lo, até picá-lo nas costas, e o doente nada se apercebia. Então, é uma característica interessante. Narra um outro caso de um soldado que também referia-se a si na terceira pessoa, e agora no feminino. Tá? Como ela sofre, ela está com muita sede, etc., né? E de forma que ele vai descrever algumas histórias, inclusive uma delas que não teve ferimento, não teve um traumatismo, e que a pessoa, a partir de um dado momento, começou também a referir-se a si na terceira pessoa, ou inclusive, às vezes, até negar a sua existência física. E aí Kardec faz a indagação, como é que a fisiologia materialista poderia explicar um fato dessa natureza, já que para ela toda a explicação tem que estar no elemento material. E aí Kardec traz outros fatos para ampliar a discussão, trazendo a questão do elemento espiritual. Ele fala do sonambulismo, quando
o espírito, nesse estado de emancipação da alma, fala coisas além do seu conhecimento, às vezes interage com o mundo espiritual, com outros espíritos, descreve cenas que estão acontecendo à distância, com minuciosos detalhes, sem o auxílio, né, nada sendo registrado ali pelos olhos físicos. Portanto, como é que uma ciência materialista, que iria tentar buscar alguma explicação nos órgãos fisiológicos, explicaria um fenômeno dessa natureza? Então, Kardec fala, claramente se percebe que há algo além da matéria, que pensa, que age, que tem uma independência, que tem uma ação muito mais ampla, que não está limitada apenas ao ambiente onde o corpo está. E para nós espíritas, aí está o elemento espiritual, o espírito, que não se confunde com o corpo, né? O espiritismo traz para nós o corpo físico, o corpo espiritual ou perispírito, e o espírito, coisas distintas. Kardec faz referência a um artigo da revista de junho de 61, quando o espírito referia-se também ao corpo como o eu, né? Eu corpo, eu espírito, fazendo essa distinção entre corpo e espírito. Ele cita aqui também uma história, né? Que desse Marquês de Saint Paul, que estava nessa revista espírita, que não havia tido nenhum ferimento, e que muitos magnetizadores sabem que sonâmbulos, quando estão neste estado de emancipação da consciência, de emancipação da alma, muitas vezes é o espírito, porque desligado do corpo, muitas vezes tendo acesso a memórias do passado, tendo uma consciência mais ampla da sua situação espiritual, de algumas experiências transatas, refere-se ao corpo físico, ou fala muitas vezes de si mesmo, referindo-se à atual reencarnação, na terceira pessoa, ou muitas vezes distingue, como eu disse, o espírito do corpo. Portanto, Kardec vai falar desses fenômenos do sono, do meio sono, do entorpecimento dos sentidos, do êxtase, da segunda vista, que são fenômenos cuja explicação estão justamente nesses estados de emancipação da alma. Emancipação que é estudada em O Livro dos Espíritos, recomendamos, ali naquele tópico do sono e sonhos, inclusive estudando a gradação, há emancipações que são mais intensas, mais amplas, e aí Kardec lá cuida do sono, do sonambulismo e do êxtase, que seria um estado de emancipação mais intenso, permitindo inclusive que o espírito vá a regiões superiores do ponto de vista espiritual, tendo lá experiências realmente marcantes e muito interessantes, né? E aí Kardec fala que muitas pessoas assim foram tratadas como loucos, inclusive um dos casos aqui ele estava num hospício, porque naquela época, no passado, infelizmente ainda hoje, há casos de questões espirituais envolvidas, quando a pessoa começa a falar, portanto, em relação assim na terceira pessoa, começa a falar muitas vezes coisas desconexas, e aí somente o espiritismo para explicar. Nós podemos estar diante dessa situação que Kardec fala, né? Do espírito em estado desperto, falando na terceira pessoa. Muitas vezes a psicologia chama de dupla personalidade, a pessoa começa a falar coisas que não tem nada a ver com a atual reencarnação, quando nada mais é do que a lembrança de uma vida transata do espírito ou um processo obsessivo muito intenso, quando o espírito obsessor começa a usar do corpo com tanta naturalidade que ele já começa a referir-se, a expressar-se como se fosse o dono da situação. Então ele cita nomes, situações, eu não reconheço, você não é minha mãe, você não é meu pai, esta não é minha casa, isto é o obsessor falando. É um espírito com outra história, então ali não é a casa dele, ali não são os pais dele, ou a dupla personalidade alicerçada em lembranças do passado. O espírito, de repente, por variados motivos, aciona esta lembrança de uma vida passada de forma muito intensa, presente, e aí ele não reconhece nada na atual reencarnação, porque a sua mente ela está profundamente vinculada a uma vida anterior. Então ele olha a atual e não reconhece ninguém, estranha as situações, de forma que, e muitos às vezes são tratados como loucos. E aí Kardec até fala que muitos são levados a tratamentos, choques, sangrias,
hoje ultrapassados, mas que se utilizava à época, e conforme o tratamento, muitas vezes desumano, que se dava, produzia loucura real. Porque imaginemos uma pessoa com problemas espirituais, sendo tratado como um louco físico e recebendo tratamentos dessa intensidade, desse padrão, a médio, a longo prazo, levando a pessoa a um estado de alienação. Daí sim de loucura real, porque existe sim a loucura real, mas há que se ter o olhar e não descartar a questão espiritual, que está muito mais presente do que a loucura real. Existem sim traumatismo, a pessoa sofre um impacto na cabeça, um acidente, e a partir dali apresenta alguns desvios de personalidade, apresenta alguma perda de memória, etc., que tem uma causa física. Tanto é que um dos casos aqui, a pessoa, um zuavo, um soldado, perdeu a memória dos substantivos. Ele havia sofrido um impacto, um traumatismo. E aí Kardec fala, aí podemos estar diante da fisiologia orgânica que explica. Mas o caso da pessoa que falava no feminino, ele era um ser masculino na atual reencarnação, Kardec fala, pode ser uma lembrança do passado, onde ele teve uma reencarnação num corpo feminino e agora acaba usando, portanto, o ela para referir-se a si. Então a gente percebe que o Espiritismo traz luz para esses assuntos. Tem este olhar, não descarta a questão material, tem este olhar para a questão espiritual, de forma que faz uma análise mais abrangente. Então, quando aparecem casos assim na casa espírita, para nós, passamos muitas vezes ali a perceber o elemento espiritual presente, a obsessão, a recordação de vidas passadas que foi acionada. Às vezes são estados de emancipação da alma que muito bem explicam aquela situação, até porque na maioria das vezes não houve traumatismo, não houve nada na vida material atual que justificasse de uma para outra hora uma alteração dessa natureza. Mas, repito, o Espiritismo não descarta a questão material, que muitas vezes pode estar presente por conta de um traumatismo, por conta de uma situação dessa natureza. Mas, como diz Kardec, é somente com essa visão espírita para nós entendermos muito desses fenômenos. Então, o Espiritismo, ao estudar o elemento espiritual, a relação do espírito com o corpo, a obsessão, a reencarnação, as memórias de vidas transatas, traz realmente uma amplitude para uma análise mais concreta da situação, que muitas vezes é muito sutil, é muito grave e demanda uma atuação específica. Hoje existem psiquiatras, psicólogos, médicos que seguem a linha espírita e muitas vezes poderão, com mais atenção e mais qualificação, até fazer a distinção se estamos diante de algo cuja causa é material, orgânica, ou algo cuja causa é espiritual, porque às vezes nós espíritas queremos tudo é espiritual. Temos esta falsa tendência, equívoco. O materialista, tudo é material. Então, o Espiritismo nos permite este caminhar do equilíbrio, olhando tanto o elemento espiritual quanto o elemento material. Recordo de uma história do nosso querido Alberto Almeida. Ele narra numa palestra que, na sua casa espírita, no momento de passe, uma pessoa teve um surto e foram chamar ele falando, olha, Alberto, uma pessoa lá está tomada por um espírito, é um processo obsessivo, estamos precisando da sua ajuda, não estamos conseguindo controlar. O Alberto disse que foi até lá, com toda a sua experiência enquanto médico, enquanto espírita, olhou, fez ali o atendimento inicial e pôde dizer, não, aqui nós não temos nenhum caso de influência espiritual, trata-se de um surto psiquiátrico, a pessoa tem que ser levada ao hospital para ser devidamente medicada. Então, portanto, é necessário muito cuidado, mas o Espiritismo nos traz essas informações do elemento espiritual. Segue Kardec falando das manifestações americanas, nós já comentamos isso no estudo anterior, dos fenômenos que aconteciam muito nos Estados Unidos da América, este interesse deles lá, muito intenso pelos fenômenos. Kardec descreve aqui uma notícia que foi publicada no jornal de Nova York, inclusive para se descartar qualquer tipo de fraude, o que Kardec sempre aprovava. Isso é importante, este bom senso, essa postura de Kardec, para descartar a fraude
Por isso, volto ao que nós falamos agora há pouco, né? Não é espiritual, é espiritual. Nós não temos este fanatismo ou esta ideia fixa. Muitas vezes reconhecemos ali o material, a fraude, o engodo. E aqui Kardec descreve esse fenômeno, que era com um médium, né, o Sr. Sei, onde foram tomadas todas as cautelas. O médium foi amarrado, amarra o pé, amarra o braço, em alguns momentos colocava até uma folha na sua boca para que ele não pudesse movê-la, e aí, à sua volta, com muitas pessoas presentes, eram produzidos fenômenos de batidas, de movimentação de objetos, de sons, e ele estava todo amarrado, preso, de forma que descartava-se que o médium pudesse, em alguma medida, ter produzido aquele fenômeno a título de fraude. Porque lá envolvia questões pecuniárias, os médiuns cobravam, né? Kardec até fala isso, esta exploração da mediunidade que acontecia muito nos Estados Unidos, mas não apenas lá. E aí Kardec vai falar, né, do desinteresse absoluto é o melhor sinal da boa mediunidade, do bom médium, porque atrai os bons espíritos. Quando há interesse fútil, o interesse econômico de qualquer outra natureza, naturalmente que atraem espíritos equivalentes. E aí, como diz Kardec, esta mediunidade interesseira, nós vamos ver até isso aqui à frente, no Palestras Familiares de Além Túmulo, este querer produzir o fenômeno de qualquer jeito para ter um ganho, faz com que a pessoa queira produzi-la de forma fraudulenta, porque tem um público, tem um espectador, tem o dinheiro envolvido, de forma que, se ele não produz de forma autêntica o fenômeno espiritual, ele irá se sentir estimulado para produzir de outra forma, porque ali está o ganho. Aprendemos com o Espiritismo, né, o dai de graça, porque de graça recebeste. Não fazer da mediunidade profissão. Nós temos belíssimos exemplos no movimento espírita. Pessoas médiuns que tinham sua profissão, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, que de fato, Dona Ivone do Amaral Pereira, que jamais procuraram ter qualquer tipo de ganho com a mediunidade. Exerciam a mediunidade e tinham a sua profissão, cumpriam a sua carga horária e depois estavam lá na casa espírita trabalhando a mediunidade sem que houvesse qualquer tipo de confusão. Não aceitavam nada que pudesse vir a título de pagamento de retribuição por aquilo que a sua mediunidade produziu. Então é um alerta que Kardec fazia naquela época. E ainda vemos nas obras espíritas o quanto isto é atual, o quanto ainda há médiuns que se perdem porque o interesse é inferior, é leviano, atraindo espíritos desse porte. No Palestras de Familiares de Além Túmulo, a pedido, Kardec evoca um sacerdote chamado Dom Peira. E ele foi alguém que ficou conhecido como feiticeiro na região, porque produzia vários fenômenos não explicados, estranhos. E aí ele é evocado e diz que os fenômenos que ele produzia não tinha nada de espiritual. Ele era um estudante da química, de forma que muito que ele produzia estava ali nessa combinação dos elementos químicos que, para os leigos, parecia algo extraordinário, parecia milagre ou parecia até algo de ordem espiritual. Então, ele diz que era um espírito, a grande preocupação de Kardec nas evocações era saber como o espírito estava, a sua situação, o seu grau de evolução. Então, aqui a gente vai perceber pelas perguntas de Kardec que ele diz assim: construíram a minha fama de feiticeiro e eu não procurei afastar isso, eu gostava dessa fama, porque aquilo me favorecia, porque aquilo gerava um certo status na localidade, de forma que eu não procurei retificar isso e até explorava. E ele diz assim, diante do teor da sua fala espiritual, Kardec pergunta, mas parece aqui na pergunta, parece que você não progrediu muito na pergunta. Ele fala, na verdade não o procurei, pois não conheci os meios, mas eu sei que existe algo a fazer. Então, é um espírito que havia desencarnado já há algum tempo e de forma que estava nessa situação de estacionário no mundo espiritual. Há espíritos que lá despertam
e realmente mantêm como estavam na Terra, não fazem nenhum progresso, não procuram novos aprendizados, não procuram sair do equívoco, não procuram ajuda e ficam realmente estacionários no mundo espiritual, até a hora que ou ele desperta por vontade própria, cansa da ociosidade, é trazido para a reencarnação pelos benfeitores, né? Muitos espíritos estão ali ajudando, mas às vezes não conseguem sintonia, porque o espírito está realmente, cria bloqueios, né? Então, aí até chama-se a atenção, mas você não era um sacerdote, né? Ele fala, mas eu não era um bom padre. Procurei estudar mais a química e não dei muito valor a Deus. Deveria ter procurado mais a Deus do que a matéria, né? Então, e aí ele faz ali uma reflexão rápida e diz que pretendia mudar esta situação e ele sentia que poderia crescer, progredir no mundo espiritual, que há mais coisas, né? Ele é evocado uma segunda vez, muito tempo depois, mais de um ano, né? E aqui, do que nos chama a atenção, dentro desses fenômenos espirituais, é que ele, numa determinada situação, enquanto ele estava fazendo pesquisas, né? Ele acabou produzindo o acotovelamento de algumas pessoas, né? Derrubando uma sonâmbula e outras duas pessoas presentes, né? E daí ele diz, fui eu quem os acotovelou com o fluido do próprio magnetizador. Então eles, veja que os espíritos podem produzir esses tipos de situações, um impacto no encarnado, através da lei dos fluidos. Aqui Kardec vai até apresentar uma nota, dizendo que justamente esta combinação do fluido do espírito com o fluido do médium, o fluido magnético animal, o ectoplasma, combinando tudo isso, com a vontade, com a ação dirigida, conhecendo a técnica, ele conseguiu produzir este impacto no encarnado, esta situação de acotovelamento, como ele narra aqui, né? E aí ele vai falar aquilo que nós comentamos há pouco no artigo anterior, de muitas pessoas que fazem assim. Imagine se o conhecimento do mundo dos espíritos fosse geral, quanto rebuliço, quantas pessoas despreparadas, chamando os espíritos para se enriquecer, para cavar a terra, para pouparem-se dos esforços, para aquecer um forno, para descobrir a pedra filosofal, é a forma dele se expressar. De fato, há pessoas que querem estabelecer esta relação de interesse pessoal com os espíritos. Como disse, os bons espíritos não ocupam seus tempos com esse tipo de situação. Então, quando uma pessoa está interessada em evocar os espíritos para estes fins, achar um tesouro, ficar rico, trabalhos de cunho material, etc., são espíritos zombeteiros, brincalhões que virão, justamente para se distraírem com esses incautos aqui na Terra. Então, isso o Espiritismo nos ensina. Por isso que o propósito tem que ser sempre superior, para que esta relação com os espíritos também seja de cunho elevado e traga para nós valiosos aprendizados. Mas há pessoas que fazem essas brincadeiras, essas evocações, e às vezes atraem espíritos que ficam vinculados ao ambiente, ao indivíduo. Já tivemos contato com pessoas que fizeram brincadeiras dessa natureza, atraíram espíritos brincalhões, espíritos às vezes de má índole, e depois começou a acontecer fenômenos ali no local, e aí vieram pedir o socorro à casa espírita, e naturalmente que foram atendidos, né, acolhidos, mas bem se vê que às vezes atraímos espíritos desse porte que depois ficam conosco com os respectivos prejuízos de ordem espiritual, né? Então, bem interessante isso. Depois tem o artigo correspondência. Kardec recebe uma carta do senhor Mathieu sobre esses médiuns trapaceiros, por conta daquele artigo das escolas americanas, né, que já havia saído numa revista anterior, por isso que está aqui também nesta. E aí o senhor Mathieu fala que ele não é tão severo quanto ao ganho, que para ele o médium poderia ganhar com o uso da sua mediunidade, do seu potencial. Kardec vai fazer a discordância, vai dizer assim, o atrativo do ganho é um grande tentador, né? E muitas vezes a pessoa vai tentar fazer de tudo para produzir o fenômeno, fraudando, inclusive,
para poder ganhar dinheiro, né? Então, Kardec diz que é contra insiste novamente nesse assunto, de ser contra qualquer tipo de ganho nesse sentido. Mas interessante que ele publica a carta, que tinha uma opinião diferente da sua, e ele aproveita para mostrar o porquê que pensa de forma diferente, com muito respeito, mas simplesmente debatendo a ideia, trazendo toda a sua argumentação doutrinária, né? Depois, nas dissertações e ensinos espíritas, teremos agora, e a parte final da revista, com diversas comunicações espirituais. São muito belas as comunicações. Nós temos tido a oportunidade de fazer algumas lives, algumas palestras, e trazendo algumas dessas comunicações que realmente são muito valiosas. A primeira aqui chama-se, inclusive, é do espírito Erasto, e fez parte da segunda edição de O Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns, item 230. Mais uma vez, para a gente destacar esta característica, este laboratório que era a Revista Espírita, quando Kardec, portanto, tratava diversos temas que surgiam através de textos e de comunicações, e depois ele aproveitava esses textos, inserindo-os nas obras básicas da codificação, até que se chegasse à edição definitiva. Que nem o Livro dos Médiuns foram 2 edições, o Livro dos Espíritos também a segunda edição, 1019 perguntas, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo foram 3 edições, né? Então ele aproveitava e fazia, às vezes, até chegar na edição definitiva, esses enxertos de acordo com as comunicações e cartas que chegavam. Então era um grande laboratório. E aqui é interessante que o Erasto vai fazer aquela famosa comparação do médium como se fosse uma máquina elétrica, né? Como se fosse um telégrafo, que naquela época era um meio de comunicação. E ele fala com o médium, então funciona como um telégrafo, né? Porque um telégrafo recebe a mensagem de um extremo para outro extremo. E aqui, do mundo espiritual para o mundo físico. E aí, no meio, o médium intermediário, como sendo este telégrafo, este aparelho, e a influência moral do médium, conforme nós já tivemos a oportunidade de falar em outras ocasiões, tem um peso muito grande, porque atrairá bons ou maus espíritos conforme a seriedade e a moralidade do médium. E é interessante que ele diz que, conforme um telégrafo, a influência climática interfere no resultado. Às vezes, o clima, o tempo hostil, as chuvas, os raios, os ventos interferiam no telégrafo. O médium também recebe esta influência atmosférica, entre aspas, portanto, porque o médium é um intérprete, passa por ele, de forma que existem diversas situações que podem atrapalhar a recepção da mensagem. Por exemplo, o estado emocional do médium no dia. De repente o médium passou por uma situação muito estressante, um evento perturbador, aquilo onde está na sua mente, ele vai para a reunião mediúnica, não consegue se desconectar daquilo, aquilo vai dificultar a sintonia e uma boa recepção da mensagem. Então, aqui é apenas um exemplo de uma situação dessa natureza. Me recordo de uma história do Chico, contada, que, se não me falha a memória, o seu cão havia sido morto, um dos seus cães, né, havia sido morto, e ele ficou muito aborrecido com aquilo, e parece-me que até ele sabia quem era, mas dentro da sua ternura, da sua amorosidade, jamais foi lá confrontar a pessoa. Só que aquilo o abalou muito emocionalmente, que era um animal de estimação querido, e naquela época ele ia começar, ou estava no início da psicografia de uma de suas obras, e enquanto aquilo ficou na sua mente, o benfeitor, Emmanuel, provavelmente, falava, enquanto você estiver com isso mal resolvido, com esta pendência emocional, não é possível a nossa sintonia, não vamos conseguir dar continuidade ao trabalho. Portanto, faça o devido trabalho íntimo para diluir isso do seu emocional, a fim de que nós possamos dar continuidade. Então, essas influências emocionais, atmosféricas aqui, conforme o Erasto fala, né? E às vezes até influência, conforme já vimos, da capacidade intelectual do médium, a
capacidade moral. Às vezes os bons espíritos não têm bons médiuns à disposição e precisam trazer uma comunicação. Eles se utilizam dos meios disponíveis e às vezes não é um médium o mais adequado. A comunicação chega, mas chega limitada, chega às vezes até com acréscimos pessoais, algumas distorções, mas às vezes é o meio que o espírito tem. A mensagem, portanto, não chega conforme partiu de lá, do mundo espiritual, mas às vezes é o único meio. Quando os bons espíritos, Erasto vai falar isso, têm à sua disposição bons médiums, naturalmente que eles preferem, para que a mensagem chegue mais autêntico. E ele diz assim, né, em tese pode-se afirmar, Erasto, né, que espíritos semelhantes chamam espíritos semelhantes, e que raramente espíritos de pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons instrumentos mediúnicos. Os médiuns levianos e pouco sérios assim atraem espíritos da mesma natureza, cujas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, etc. Né? Então é uma comunicação muito bonita, repito, está em O Livro dos Médiuns. Inclusive, num dado momento ele fala desses escolhos que ocorrem também nas comunicações, né? Porque às vezes o médium vai apresentar como obra própria, né? Apresenta suas próprias obras como dos espíritos, o animismo. Já falamos, né? Aksakoff estudou bastante isso. O animismo ele não é algo assim que a gente tem que olhar como perturbador, né? É algo que tem que ser tratado, está presente na mediunidade. O médium sempre terá algo de si na comunicação, sempre, né? De forma que o animismo está presente, mas o animismo não pode estar presente a ponto de distorcer a comunicação, adaptar um ponto da mensagem à ideia pessoal do médium. Então isso é complicado, né? Por isso que aqui Erasto faz uma observação boa, que os chefes, né, de grupos espíritas devem ter um tato fino e uma sagacidade para discernir as comunicações autênticas daquelas que não são. Então o dirigente, com a habilidade, com a experiência, com o estudo, com a intuição, muitas vezes percebe que o médium uma comunicação anímica, duas, daqui a pouco o excesso de animismo, chamar o médium para uma conversa, para um diálogo reservado, porque, embora o animismo faça parte da mediunidade, o ideal é que ele não comprometa. O médium vai se adequando, vai se aprimorando e cada vez menos ele vai interferindo na comunicação. Mas sempre haverá um pouco dele, repito, na comunicação. Então, importante o dirigente ter esse olhar para evitar qualquer tipo de, não só animismo, mas mistificações, etc. Né? E aí tem aquela famosa frase de Erasto, né? Mais vale repelir 10 verdades que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Então, às vezes chega pelo médium uma mentira, às vezes por ele elaborada, animismo, ou por um espírito de má fé, né? E daí a gente temos que estar atentos para que essas ideias não ganhem corpo, não sejam aceitas como verdadeiras. E porque uma mentira aceita, ela dá margem a outras mentiras que a partir dessa são geradas. Uma premissa errada, um conceito equivocado, aceito, uma teoria, dá margem a pensamentos equivocados que dele se originam. É por isso este cuidado de Erasto, que na dúvida é preferível repelir uma verdade. Porque se ela é verdade, ela virá mais à frente, virá por um outro médium, um outro espírito atrará. Agora, a mentira, quando é aceita, ela realmente faz todo o seu estrago. Né? Então, seja por essa questão que nós mencionamos, né, do animismo, próprio médium, ou por um espírito de má fé. Portanto, é uma comunicação muito bonita, né? que vale a pena o estudo. Depois também outra comunicação que está também de Erasto, que está em O Livro dos Médiuns, já estudamos aqui, só vou fazer a referência, estudamos há pouco tempo os fenômenos de transporte. Então, é uma comunicação que está lá no capítulo 5º do Livro dos Médiuns, item 98, quando o Erasto aqui vai explicar como é que se dá o fenômeno de transporte, esses fenômenos espirituais, o ectoplasma, o fluido animalizado do médium,
os espíritos se utilizam, né? Basta a presença do espírito, diz aqui, atuando sobre o sistema nervoso do médium, facilmente excitável, que lhe permite projetar ao seu redor com profusão o seu fluido animalizado, o seu ectoplasma. Então, há médiuns que têm, todos temos ectoplasma, mas nem todos expelem de forma com profusão ou com a quantidade suficiente para produzir um fenômeno de transporte de objetos, objetos ficarem tangíveis, materializações tangíveis, etc. Né? Mas é interessante ver isso, o fenômeno como se dá. O espírito aproxima, aciona determinadas zonas do sistema nervoso central do médium, que já tem o equipamento físico preparado para isso, né? Diz aqui, o seu invólucro físico não é tão refratário, portanto, ele recebe esta influência magnética, fluídica do espírito e aquilo automaticamente produz uma emissão de ectoplasma em quantidade suficiente para produzir o fenômeno. E sabemos que muitas vezes é a revelia do médium. O médium nem sabe que produz nesse patamar de produzir esses fenômenos. O espírito se utiliza daquele ectoplasma, combina com o seu fluido ambiente, para produzir todos esses fenômenos, né, de materialização, etc. Recomendamos a obra Nos Domínios da Mediunidade de Chico, que é um verdadeiro estudo sobre a mediunidade, e lá há capítulo sobre a materialização, é muito interessante. E aqui o Erasto vai usar uma expressão muito interessante, né, medianímicos, pelo menos na tradução aqui, medianímicos, né, que é do Júlio Abreu Filho, que é uma expressão muito interessante, que depois nós vamos encontrar em Emmanuel, se não me falha a memória, em André Luiz, e que não é uma expressão muito comum, porque ele usa mediunidade, médium, e aqui o medianímico é justamente isso, né? O médium e o espírito produzindo o fenômeno, a participação de dois, né? Porque se for 100% anímico, só do médium, conforme a gente viu, é anímico, é um fenômeno anímico, sem qualquer participação espiritual. Os espíritos podem produzir um fenômeno 100% espiritual? Pode, sem qualquer participação do médium. Também já vimos isso. Podem produzir curas diretas, etc. Mas, normalmente, o que acontece é essa junção, médium-espírito, para produzir esses fenômenos e outros, portanto, medianímicos. Né? O médium como intermediário e tendo a ação dos espíritos. Animais médiuns, também fazendo parte do Livro dos Médiuns. Então, é um mês que realmente colaborou muito para a segunda edição do Livro dos Médiuns. Está lá no capítulo 22, né, da mediunidade nos animais, item 236, onde, em suma, nós sabemos que o animal não pode ser médium. E aqui é uma comunicação bem técnica, falando inclusive da área do perispírito. O animal não tem perispírito. Porque perispírito é este corpo complexo que André Luiz estuda em Evolução em Dois Mundos, pela mediunidade do Chico, com funcionalidades, especificidades. O animal, segundo diz, se não me falha a memória, na obra Atualidade do Pensamento Espírita, Viana de Carvalho, o animal já vai ter uma energia que o envolve e que no futuro dará origem ao perispírito, mas sem qualquer tipo de complexidade, conforme encontramos no ser humano. Daí, perispírito. Né? O animal já tem uma energia que envolve o princípio espiritual, mas o animal não pode ser intermediário. Né? Não há nem um corpo espiritual capaz de intermediar isto, então ele vai nesta parte técnica, e o animal vai intermediar o quê? O animal não tem um pensamento contínuo, em alguns já há o fragmentado, que ideia que ele vai ser portador? Se no animal tudo é mais rudimentar, mais atrasado, há uma distância de evolução enorme entre o animal e o hominal, de forma que o animal não pode ser médium, intermediário de qualquer comunicação ou mensagem do mundo espiritual, embora faça registros anímicos bem embrionários, conforme até citado aqui a questão da mula de Balaão, né, que o espírito pode se fazer visível ao animal. Às vezes o animal pode sentir uma vibração pesada do ambiente, como aquela passagem de Gadara, do obsidiado de Gadara no Evangelho. Os porcos sentem uma vibração pesada, não estão vendo, não são médios, fazem um registro anímico e agem de acordo com esses registros. Então a mula pacou, os porcos saíram em disparada por conta daquele fluido denso e pesado, então não são médiums, mas fazem registros anímicos bastante
rudimentares, né? Às vezes vemos o animal olhando para um determinado canto, latindo, miando, no sentido de que estão fazendo algum registro anímico, ou o espírito se faz visível a eles, né? Ou eles estão fazendo algum registro bem embrionário. Normalmente o espírito tem essa capacidade de ficar visível apenas ao animal e não aos homens que estão no ambiente, né? É uma comunicação chamada Povo Silêncio, muito bonita. Vai dividir a nossa etapa da vida em 4, a infância, o jovem, a fase adulta e a fase senil. E é interessante que ele chama aqui a atenção, porque a mensagem foi ditada, aqui é Byron, deve ser, tudo indica, Lord Byron, que foi um poeta britânico, romancista, e ele vai falar, crianças vestindo túnicas brancas, despreocupadas e felizes, não veem mais do que o horizonte azul que as cerca. Então, sugerindo aqui, muito bonita a mensagem, crianças que são cuidadas apenas dentro dessa perspectiva material, sem uma orientação moral, sem uma orientação religiosa. Aqui o convite à casa espírita, ofertando a evangelização infantil através de profissionais que se espera qualificados, para que pais espíritas possam levar seus filhos na fase infantil, ali normalmente a partir dos 3, 4 anos, 5 anos, para já começar a estudar a doutrina, para não ter apenas esta educação materialista, porque conforme nós vamos perceber aqui, uma criança que recebe uma educação materialista e em se tratando, como aqui na Terra normalmente o é, um espírito com imperfeições, com limites, né, vai ter uma juventude, como diz aqui, dando vazão às ilusões da juventude, como vemos hoje, ao jovem com as ilusões, com prazer, a busca do prazer, despreocupação com ética, com moralidade, com a prática do bem, querendo apenas viver e abusar da juventude, aproveitando o vigor físico, sem nenhum comprometimento moral. Depois, seguindo este ciclo da vida, esta mesma criança, esse mesmo que se tornou jovem, torna-se um adulto ambicioso, apenas preocupado com a matéria, em ter destaque, ter bens, despreocupado com espiritualidade, promover o bem, né? E este adulto possivelmente dará este tipo de educação aos seus filhos e depois será um idoso que olhará para trás, diz aqui, perceberá sua vida inútil do ponto de vista espiritual, fazendo culpas e remorsos e alguns temendo até o sofrimento eterno, porque acreditam nisso, por ter levado uma vida muito vazia. O Espiritismo não acata as penas eternas, né? Deus sempre vai nos dar oportunidades para refazer o caminho. E é claro que nem sempre a criança que teve uma educação materialista fatalmente se tornará um adulto ou um idoso nessas características, porque podem acontecer diversas coisas na juventude, na vida adulta, um fato, uma situação, que muitos são os chamados, né? Poucos são os escolhidos, mas o chamamento chega para muitos, uma situação, uma expiação, uma prova, uma palestra, um livro, um amigo, diversas coisas podem acontecer para chamar a atenção desse espírito ao longo da sua jornada evolutiva. Às vezes acontece, ele não está atento, não aceita o chamamento e segue uma vida fútil e vazia. Mas aqui a importância da infância, né? Não se sabe, às vezes é um espírito elevado que está chegando, um espírito já com conquistas morais, intelectuais, por mais que ele venha num lar materialista ou sem muitos valores espirituais, ele vai superar esta influência do meio. Logo mais jovem, no início da vida adulta, vai procurar o componente religioso, porque já traz essa conquista e vai destoar da vida dos seus pais, ou de um ou de ambos, e vai levar uma vida, porque o espírito vai expressar as suas conquistas anteriores. Mas aqui na Terra, como dito, normalmente trazemos muitos limites, muitas imperfeições e necessitamos de uma boa infância, de um bom lar, de uma boa educação, dos bons exemplos, né? Precisamos dessa chamada primeira infância, é muito importante para o espírito. Ele está muito maleável, moldável, até os 7, 8 anos, quando ainda estão se consumando os vínculos reencarnatórios, estão muito acessível a essas influências, a estes valores, para que esses novos valores possam ajudá-lo a combater os antigos valores equivocados do homem velho. Então, uma comunicação muito interessante, fazendo uma correlação dessas etapas da vida, que uma criança sem educação moral, religiosa, sem os bons exemplos do pai, poderá sim tornar-se um adulto fútil, vazio, materialista, né? E
ao final, uma reencarnação profundamente improdutiva. Mas vai sofrer eternamente? Não. Deus é amor. Esse espírito chegará já com remorsos no mundo espiritual, quando despertar a consciência, sedento por um novo retorno para refazer o caminho. Muito bonita essa comunicação. Temos a comunicação, veja só, de Jean-Jacques Rousseau, filósofo do iluminismo, né? Escritor suíço, político, onde ele vem falar aqui o que nos chama a atenção é enaltecendo o espiritismo, a reencarnação, né? O espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira espiritual. Discute-se a política, porque ele foi político, né? Que move os interesses gerais. Discutem-se os interesses privados, apaixona-se pelo ataque ou pela defesa das personalidades. Os sistemas têm partidários e detratores, mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam no pó, acumulando pelos séculos. Olha que bonita, né? De forma que discute-se de tudo. Queremos discutir as coisas materiais, as coisas do dia a dia, que faz parte da vida, não vamos viver alienados. Mas o que realmente interessa, os assuntos de ordem moral, espiritual, verdadeiro sentido, ficam ao pó, ou seja, ninguém dá atenção. Então, a maioria da humanidade ainda vive apegada aos valores materiais, sem que se discuta, sem que se reflita, sem que traga para a própria vida estes valores morais que estão há 2000 anos no Evangelho de Jesus, que o Espiritismo resgata como alavanca, é o cristianismo redivivo. Então, passamos aí a Idade Média, e estamos ainda até hoje muito distantes dessas reflexões profundas, morais, que merecem ser feitas na nossa vida, né? Aí ele até diz, se o Espiritismo ressuscitar o espiritualismo, devolverá à sociedade um impulso que dá a uns dignidade, resignação e necessidade de levar, que era um materialismo intenso. Espiritismo e espiritualismo são coisas distintas. O espiritualismo crê na alma imortal. O espiritismo crê na alma imortal, mas em outros pontos também, na reencarnação, etc. Mas resgatar o espiritualismo, o que o espiritismo faz, porque fala da alma imortal, já é uma grande conquista de uma sociedade ainda profundamente materialista, né? Uma mensagem sobre a controvérsia, né? Sobre as disputas religiosas, as intolerâncias religiosas, né? Ainda vive-se muita intolerância, né? Religiosa. Não damos o direito do outro de fazer a sua opção religiosa e criamos discussões, controvérsias, né? Movidas por esta intolerância, né? Então nós vamos ter que avançar muito para o mundo regenerado, diz aqui a mensagem, né, de Bossuet, provavelmente Jacques Bénigne Bossuet, que foi um bispo francês, teólogo, ali do século 17 e 18, que defendia o absolutismo da religião, né, o poder divino das autoridades religiosas, do Estado, do poder, né? Então ele fala assim, meu Deus, eu que vivia nesses tempos em que os corações estavam cheios de tempestades contra os irmãos de uma crença oposta, se tivesse sido mais tolerante, uma catarse do próprio espírito, né? Trazendo esta mensagem, falando, não façam o que eu fiz. Eu fui tão intolerante em relação aos irmãos de outra crença, o que importa é a moral evangélica, diz ele. Há diferenças em alguns pontos da religião, mas há muitos pontos comuns. Quando nós vamos nas religiões cristãs, não ficar discutindo pontos que são divergentes, mas discutir as coisas morais, as virtudes que Jesus ensinou, que devem ser vividas por nós. Há tantas coisas boas para as religiões conversarem. Para que intolerância religiosa? Guerras em nome da intolerância, mortes em nome da intolerância. Então o espírito que foi muito intolerante vem agora pedir para nós, sejam fraternos, né? Sejam mais irmãos, respeitem as escolhas religiosas, né? Depois uma mensagem sobre o pauperismo, que fala que ainda haverá pobreza na terra, desigualdade de condições pelas nossas imperfeições. A terra ainda, mundo de prova e expiação. Então, a pobreza como prova ou como expiação, pode ser as duas situações, né? Ainda haverá necessidade de muito tempo estar conosco a pobreza, né? Por conta dos nossos limites. Mas o importante é que, mesmo no mundo regenerado, pelas diversidades de potenciais de cada um, é natural que um tenha mais renda do que o outro. Mas quando vier a moralidade, ainda que haja essa desigualdade
social, o que tem mais cuidará do que tem menos. Né? Porque por mais que tenha aqui a pobreza, diz ele aqui, buscar e aliviá-la. Então, aquele que tem mais vai ofertar ao que tem menos. Isso é uma sociedade mais fraterna. É o que vai acontecer no mundo regenerado. Ainda a desigualdade, mas o mais forte cuidando do mais fraco. É a lei do Cristo. Né? Se houvesse a lei do Cristo, o mais forte cuidasse do mais fraco, nós não teríamos pessoas morrendo de fome, como ainda temos e muito aqui na Terra. Né? Então a questão não é a desigualdade, a questão é o desamparo, é os olhos fechados, é pessoas ganhando muito em detrimento daqueles que não têm nada, pessoas com a mesa farta, sobrando, jogando, e aqueles que não têm o mínimo para comer. É isso que irá cessar no mundo de regeneração. Né? E aí a concórdia, que vai falar da concórdia, da união, né, da boa convivência, da fraternidade humana, da importância, sim, ele diz aqui, ser depois conciliatórios nas opiniões. Então, nós que estamos procurando nos esforçar para ser homens de bem, que a nossa fala possa ser conciliatória, possa ser fala de intolerância, fala de preconceito, fala que fomenta ódio, fala que fomenta divisão, que agride, que machuca, que distancia as pessoas. A nossa fala tem que ser uma fala que apazigua, que cura, que une, né? Que facilita, que aproxima e não que distancia. E às vezes estamos em ambientes difíceis, profissionais, religiosos, às vezes surgem contendas no ambiente religioso e às vezes a gente é aquele que vai fomentar mais briga, mais picuinha. Não. Nós temos que ser aquele que está ali para conciliar. Conciliar. Ainda que tenhamos que ceder, abrir mão de algumas coisas, mas em nome da paz. Em nome da paz. Nós que temos a doutrina como norte, já temos que agir nesse sentido de conciliar. Sempre apaziguar, unir, né? E não em sentido oposto. Né? E a última comunicação, a aurora dos novos dias, que vai falar desta época de transição, da terra prometida do futuro. Né? Vedes clarear-se o horizonte, mas como outrora os hebreus, ficareis no limiar da terra prometida. Né? Portanto, esses novos dias, né, que estão lá adiante, né? E não vereis erguer-se o sol radioso dos novos dias, né? Porque virá à frente, mas esta é a terra prometida, né, do Antigo Testamento, é o mundo regenerado do porvir, que nós, por tantas lições morais que nós aqui tratamos, estamos sendo convidados a partilhar, a compartilhar, a viver para construir o mundo regenerado em nós e à nossa volta, através desses valores ensinados por Jesus, o nosso modelo e guia, que o Espiritismo reforça, resgata. Muito obrigado e seguiremos com os nossos estudos da belíssima Revista Espírita de Allan Kardec. Muita paz.